Já alguma vez se sentiu mais fraco, com menos energia, ou até com o estômago às voltas, pouco tempo depois de começar a tomar aquele suplemento de zinco que o seu amigo ou vizinho lhe recomendou com tanto entusiasmo? Talvez tenha pensado que era só uma coincidência ou que o seu corpo estava a adaptar-se. Mas e se eu lhe dissesse que a forma como está a tomar esse pequeno comprimido, que supostamente deveria fortalecer a sua imunidade e dar-lhe mais vitalidade, pode estar secretamente a sabotar a sua saúde? É uma realidade dolorosa para muitos. Investimos o nosso tempo e dinheiro em algo que acreditamos ser para o nosso bem, apenas para nos sentirmos piores, confusos e frustrados. O segredo não está em deixar de tomar zinco, mas em compreender como o nosso corpo, que já viveu tantas décadas e tem as suas próprias histórias e necessidades, o processa. A verdade é que existem armadilhas silenciosas que muitos de nós, especialmente depois dos 60, caímos sem sequer nos apercebermos. Neste vídeo, vamos desvendar os 4 erros mais perigosos que pode estar a cometer ao tomar zinco e como pode corrigi-los de forma simples e imediata para realmente colher os benefícios deste mineral tão importante. E peço-lhe que fique até ao fim, porque o último ponto envolve algo que provavelmente faz todos os dias e que pode anular completamente o efeito do seu suplemento. Ou pior. Vamos começar pelo erro mais comum, aquele que faz com que muitas pessoas desistam do zinco logo na primeira semana. Imagine a cena. Acorda, prepara o seu pequeno almoço, talvez uma torrada com um café, e antes de se sentar, toma os seus comprimidos. Entre eles, o novo suplemento de zinco, engolido rapidamente com um golo de água, com o estômago ainda praticamente vazio. Pensa para si mesmo. Pronto, dever cumprido, a cuidar da saúde. Mas, 20 ou 30 minutos depois, começa a sentir um desconforto, uma náusea subtil, um peso no estômago que não o deixa em paz. Soa-lhe familiar? Este é o primeiro e mais imediato erro: tomar zinco de estômago vazio. O zinco, apesar de ser um mineral essencial, pode ser bastante irritante para o revestimento do estômago. Pense nele como um convidado um pouco rude que chega a uma casa vazia e começa a fazer barulho e a desarrumar tudo. Quando o seu estômago está vazio, não há nada para amortecer o impacto do zinco. Ele entra em contato direto com as paredes sensíveis do estômago, o que desencadeia essa sensação de enjoo e mal-estar em muitas pessoas, especialmente em nós, seniores, cujo sistema digestivo pode já ser um pouco mais sensível. A solução é incrivelmente simples, mas transformadora. Nunca tome zinco sozinho. Trate-o como aquele convidado que se comporta muito melhor quando há mais gente na festa. Tome o seu suplemento durante ou imediatamente após uma refeição substancial. E não me refiro apenas a uma bolacha ou a uma peça de fruta. Idealmente deve ser uma refeição que contenha alguma proteína e gordura, como um ovo mexido, um iogurte grego ou um punhado de nozes, juntamente com a sua refeição principal, como o almoço. A comida no seu estômago cria uma espécie de barreira protetora, uma almofada que permite que o zinco seja absorvido de forma mais lenta e suave, sem agredir diretamente o revestimento gástrico. É uma pequena mudança na sua rotina que pode significar a diferença entre sentir-se mal e sentir-se bem, permitindo que continue a sua suplementação e obtenha todos os benefícios que procura. Agora que resolvemos este desconforto imediato, vamos mergulhar num problema muito mais profundo e silencioso, um desequilíbrio que pode estar a ser criado dentro do seu corpo sem que se aperceba. Este segundo erro é muito mais subtil, não causa náuseas imediatas, mas os seus efeitos a longo prazo podem ser muito mais sérios. Falo de ignorar o parceiro de dança do zinco, o cobre. Imagine o zinco e o cobre como 2 irmãos que precisam de usar o mesmo caminho para serem absorvidos no nosso intestino. Se dermos uma enorme quantidade de zinco ao nosso corpo todos os dias, é como se o irmão maior e mais forte, o zinco, estivesse constantemente a empurrar o irmão mais pequeno, o cobre, para fora do caminho. Com o tempo, o cobre simplesmente não consegue ser absorvido em quantidades suficientes e o corpo começa a sentir a sua falta. Isto cria uma deficiência de cobre,
uma condição com consequências que podem ser facilmente confundidas com sinais normais do envelhecimento. Sente-se inexplicavelmente cansado? Pode ser anemia, porque o cobre é essencial para ajudar o corpo a usar o ferro corretamente. Tem notado formigueiros nas mãos ou nos pés, ou uma certa instabilidade ao andar? Podem ser problemas neurológicos ligados à falta de cobre, que é vital para a manutenção da mielina, a capa protetora dos nossos nervos. Até a saúde dos seus ossos e a cor do seu cabelo são influenciadas pelo cobre. Muitas pessoas com a melhor das intenções tomam suplementos de zinco em altas doses durante meses ou anos, especialmente para a imunidade ou para a saúde da próstata, sem nunca terem ouvido falar desta relação crucial. O perigo é que, ao tentarem resolver um problema, estão a criar outro, silenciosamente. Então, como podemos evitar esta armadilha? Primeiro, se vai tomar um suplemento de zinco a longo prazo, procure uma fórmula que já inclua uma pequena quantidade de cobre. Os bons suplementos, pensados para uso contínuo, geralmente mantêm um rácio equilibrado, algo como 15 mg de zinco para 1 ou 2 mg de cobre. Leia os rótulos com atenção. Segundo, reforce a sua dieta com alimentos ricos em cobre. Felizmente, a nossa dieta mediterrânica é rica em fontes maravilhosas deste mineral. Pense em marisco, como ameijoas e ostras, no fígado, em frutos secos como as nozes e os cajus, nas sementes de sésamo e de girassol, e até no chocolate preto. Ao garantir que o seu corpo recebe ambos os minerais, está a promover a harmonia, em vez da competição. Está a permitir que estes dois irmãos caminhem de mãos dadas, cada um cumprindo as suas funções vitais para o manter forte e saudável. Não se trata de ter medo do zinco, mas sim de o respeitar e de entender que no nosso corpo tudo está interligado. O equilíbrio é a chave para uma saúde duradoura. E falando em equilíbrio, isso leva-nos diretamente ao terceiro erro, que nasce de uma mentalidade muito comum. Se um pouco é bom, muito deve ser ainda melhor. Este é um dos enganos mais perigosos quando se trata de suplementos, especialmente com minerais como o zinco. Vivemos numa cultura que muitas vezes promove o excesso, mas o nosso corpo funciona com base na precisão e na moderação. Exagerar na dose de zinco, ou o que os médicos chamam de toxicidade por zinco, é uma realidade e os seus sintomas podem ser bastante desagradáveis e até contraproducentes. O nosso corpo precisa de zinco para o sistema imunitário funcionar corretamente, é verdade. Mas uma dose excessivamente alta, tomada de forma contínua, pode, na verdade, ter o efeito oposto. Pode suprimir a sua função imunitária. É o derradeiro paradoxo. A pessoa toma mais zinco para não ficar doente e acaba por ficar mais vulnerável a infecções. Mas os problemas não param por aí. O excesso de zinco pode causar dores de cabeça, perda de apetite, cólicas abdominais, diarreia e vômitos. A longo prazo pode levar a níveis baixos de colesterol HDL, o chamado bom colesterol, o que não é de todo desejável para a nossa saúde cardiovascular. A maioria dos adultos precisa de cerca de 8 a 11 miligramas de zinco por dia, uma quantidade que muitas vezes conseguimos obter através de uma dieta equilibrada que inclua carne, peixe, leguminosas e sementes. Os suplementos geralmente vêm em doses de 15, 30 ou até 50 miligramas. O limite máximo de segurança para adultos é geralmente estabelecido em 40 miligramas por dia de todas as fontes combinadas, incluindo alimentos e suplementos. Tomar consistentemente mais do que isso, sem supervisão médica, é entrar em território perigoso. Veja o exemplo do Sr. Joaquim. Com a chegada do inverno, ele ouviu dizer que o zinco era excelente para prevenir gripes e constipações. Na farmácia, viu um frasco com comprimidos de 50 mg e pensou: vou tomar um destes todos os dias para ter a certeza de que fico protegido. Nas primeiras semanas, não notou nada de especial. Mas ao fim de um mês, começou a sentir-se estranhamente letárgico, sem apetite, e teve até 2 episódios de constipação, um atrás do outro. Foi ao seu médico de família que, depois de algumas perguntas, percebeu o que se passava.
O Sr. Joaquim estava, com a melhor das intenções, a enfraquecer o seu sistema imunitário com uma sobredosagem de zinco. A lição aqui é clara. Leia sempre o rótulo e respeite a dose recomendada. Se não tem a certeza, opte por uma dose mais baixa. E mais importante, fale com o seu médico ou farmacêutico. Eles podem avaliar as suas necessidades individuais, talvez até através de uma análise ao sangue, e recomendar a dose certa para si. Lembre-se, o objetivo é apoiar o seu corpo, não sobrecarregá-lo. E isto conduz-nos ao quarto e último erro, que é possivelmente o mais crítico para quem toma medicação diária. Trata-se de uma interação perigosa que acontece em silêncio dentro de nós. Este erro é o de combinar o zinco com os medicamentos errados, sem saber que eles podem estar a anular-se mutuamente ou a causar problemas inesperados. Muitos de nós, depois dos 60, temos uma rotina de medicação para a tensão arterial, para a diabetes, para a artrite, entre outras condições. Estes medicamentos são essenciais para a nossa qualidade de vida. O que muitas vezes não nos dizem é que um simples suplemento de venda livre, como o zinco, pode interferir seriamente com a forma como estes medicamentos funcionam. Por exemplo, o zinco pode reduzir a absorção e a eficácia de certos tipos de antibióticos, como as tetraciclinas e as quinolonas. Se o seu médico lhe prescreve um antibiótico para uma infecção, é crucial que ele funcione a 100%. Tomar zinco ao mesmo tempo pode significar que não está a receber a dose completa do medicamento, prolongando a doença ou levando a complicações. O mesmo acontece com alguns medicamentos para a artrite reumatoide ou com diuréticos tiazídicos, que podem afetar os níveis de zinco no corpo. Não se trata de uma pequena inconveniência. Trata-se de garantir que o tratamento que o seu médico lhe prescreveu com tanto cuidado está, de facto, a fazer efeito. A solução não é adivinhar. A solução é a comunicação. Antes de começar a tomar qualquer suplemento novo, seja zinco, vitamina D, magnésio ou qualquer outra coisa, a regra de ouro é uma só. Fale com o seu médico ou farmacêutico. Leve consigo o frasco do suplemento ou anote o nome e a dosagem. Eles têm o conhecimento para verificar potenciais interações com a sua medicação atual. Eles podem aconselhá-lo sobre o melhor horário para tomar cada coisa. Por exemplo, tomar o zinco com várias horas de intervalo em relação ao seu medicamento, para evitar que choquem um com o outro no seu sistema digestivo. Pense nisto como gerir o trânsito numa cidade movimentada. O seu médico é o polícia sinaleiro que garante que todos os veículos, medicamentos e suplementos chegam ao seu destino de forma segura e eficiente, sem colisões. Ignorar este passo é como conduzir de olhos vendados num cruzamento. Proteger a sua saúde significa ser um parceiro ativo nos seus cuidados, e isso inclui ser transparente sobre tudo o que está a tomar. Então, ao olharmos para trás nesta nossa conversa, percebemos que o simples ato de tomar um suplemento de zinco é, na verdade, uma decisão que exige um pouco mais de sabedoria e cuidado. Não é apenas sobre engolir um comprimido, mas sobre entender como ele interage com o nosso corpo único e com a nossa rotina. Vimos que tomá-lo com o estômago vazio pode arruinar o nosso dia com náuseas e que a solução é simples como acompanhá-lo com uma boa refeição. Descobrimos a dança delicada entre o zinco e o cobre, e como manter um pode levar à falta do outro se não tivermos atenção ao equilíbrio, seja através de um suplemento combinado ou de uma alimentação rica e variada. Aprendemos que na saúde, mais nem sempre é melhor, e que respeitar a dose recomendada de zinco é crucial para evitar o efeito paradoxal de enfraquecer exatamente aquilo que queremos fortalecer, o nosso sistema imunitário. E, por fim, reforçamos a regra mais importante de todas, a comunicação aberta com o nosso médico ou farmacêutico para evitar conflitos perigosos entre o nosso suplemento e os medicamentos que são vitais para o nosso bem-estar. Sei que pode parecer muita informação, mas quero que se sinta mais poderoso, não sobrecarregado. Agora tem o conhecimento para fazer escolhas mais informadas, para tomar as rédeas da sua saúde de uma forma que talvez não tivesse antes. Lembre-se, cada pequeno ajuste, cada nova peça de conhecimento que aplicamos é um passo em direção a uma vida mais longa,
mais saudável e com mais vitalidade. Estas pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigante na forma como se sente todos os dias. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Agora, eu adoraria ouvir a sua experiência. Já cometeu algum destes erros, sem saber? O seu médico alguma vez lhe falou sobre a relação entre o zinco e o cobre? Partilhe a sua história nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar imensamente outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. E se achou esta conversa útil e esclarecedora, peço-lhe que deixe um gosto neste vídeo. Ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de cuidar da nossa saúde em todas as fases da vida. Lembre-se sempre que cuidar de si não é um luxo, é a base sobre a qual construímos todos os nossos dias felizes. Viva a sua vida ao máximo com saúde e alegria. Até a próxima!